Fala pessoal, beleza? Professor Lucas Durães aqui, trouxe essa questão aqui de lógica de argumentação para a gente resolver, de raciocínio lógico. Então vamos lá pessoal, temos dois itens aqui, ó. O item 30, ele fala o seguinte: o conjunto de premissas, o argumento cujas premissas sejam as proposições P1 até P4 e a conclusão seja a proposição C, será válido. Vamos analisar, pessoal, a validade desse argumento aqui. Aqui são as premissas e aqui é a conclusão, beleza? Para a gente começar, vamos passar para a linguagem de símbolos, ok? Esse não perco meu voto, eu vou chamar de não há. Não há. O P2, proposição 2, a segunda premissa. Se eu votar no candidato X, eu vou chamar isso aqui de B. Ele não for eleito, eu vou chamar de não C. Ele não me der um agrado antes da eleição, eu vou chamar de não D, ok? Então aqui vai ser B e não C e não D. Isso aqui é uma condicional, né, pessoal? Olha só, é um se, aqui eu tenho um então, né? Perderei meu voto. Isso aqui é A, né? É a proposição A, beleza? Então A. Aí a P3 agora. Se eu votar no candidato X, isso aqui eu já chamei de B. Ele for eleito, isso aqui é o meu C, não é? Eu não for atingido por uma benfeitoria que ele faça depois de eleito. Isso aqui é uma nova proposição, vou chamar de não é, ok? Então, condicional, perderei meu voto, que é a proposição A. Joia? E a P4 é eu voto no candidato X, que é a proposição B. E por fim, a nossa conclusão, o candidato X me dará um agrado antes da eleição, e esse me dará um agrado antes da eleição é D, né? D, ou não é? Conectivo ou aqui, serei atingido por uma benfeitoria que ele fizer depois de eleito. No caso aqui vai ser a minha proposição que eu chamei de E. Joia? E agora, pessoal, a gente tem que identificar qual método que a gente vai utilizar, né? Perceba que na minha conclusão eu tenho o conectivo ou. Então eu posso utilizar o teste da conclusão falsa. Então eu vou colocar a conclusão falsa e vou tentar ver se eu consigo deixar tudo verdadeiro, né? Se eu conseguir, o argumento é inválido. Se eu não consigo, é porque o argumento é válido, beleza? Então, quando o conectivo ou ele é falso, é porque tudo aqui é falso, beleza? Então, aqui vai ser V, aqui vai ser V. Então, o B é verdade, o não A é verdade. Se o não A é verdade, o A é falso, certo? E aqui também o A é falso, o B. O B é verdade, né? Beleza? Agora vamos lá, pessoal. Aqui em cima, nessa segunda, perceba que eu tenho uma condicional, né? A condicional ela precisa da verdadeira, beleza? Então, pessoal, esse conectivo não ser tem que ser falso, né? Tem que ser falso, porque aí daria condicional falso com falso para manter verdadeiro. Agora, se o não ser é falso, esse ser é verdade. Só que aqui nesse caso, eu ia ter um caso VF, né? Eu ia ter uma condicional, que o antecedente seria verdadeiro e o consequente seria falso. Ou seja, dá erro, né, pessoal? Então, quando dá erro, significa que o argumento é válido. E a questão fala que o argumento será válido, portanto, o item está correto. Vamos para o item 29 aqui. Caso as proposições P1, P2 e P4 sejam verdadeiras, será verdadeira a proposição o candidato X é eleito ou ele me dá um agrado antes da eleição. Pessoal, é só a gente considerar o argumento como tendo somente essas premissas e essa aqui é a conclusão. Beleza? Vamos embora analisar então. Vamos reescrever aqui. P1 é não A. P2 é B e não C e não D. Então A. P4, né? É a proposição B. E a conclusão é quem? O candidato X é eleito. Isso eu chamei de B, né? O candidato... Opa, não, peraí. O candidato X é eleito, é isso aqui, né? Eu chamei de C. Deixa eu apagar aqui para corrigir. C. Ou, conectivo ou, né? Ele me dá um agrado antes da eleição. Esse ele me dá um agrado antes da eleição, eu chamei de D, né? Ou D. Então vamos lá, pessoal. Da mesma forma, vamos utilizar o teste da conclusão falsa. Beleza? Porque eu tenho um conectivo ou na minha conclusão. Então eu tenho que botar a conclusão falsa e eu vou tentar deixar tudo verdadeiro, beleza? Se o conectivo ou é falso, então C é falso e o D é falso, beleza?
Se o C é falso, o não C é verdadeiro. Se o D é falso, o não D também é verdadeiro. Beleza? Então, como eu estou supondo as premissas verdadeiras aqui, eu quero que tudo dê verdadeiro, então não A é verdadeiro, então o A ele vai ser falso. Beleza? O B vai ser verdadeiro, então eu trago aqui para cima. E perceba que nesse caso, pessoal, vai dar erro, né? Vai dar erro, vai dar o caso VF, o Vera Fischer, né? Então, significa que esse argumento ele é válido. Se esse argumento é válido, é porque, de fato, eu posso chegar nessa conclusão bem aqui. Beleza? Portanto, o item está correto. Tá joia, pessoal? Eu vou deixar o meu Instagram aqui, é o @proflucasdurães. Caso alguém tenha alguma dúvida, só entrar em contato lá que eu respondo todo mundo. Beleza? Então, obrigado pela atenção e até a próxima. Valeu!